Hoje falaremos um pouco sobre como ocorre nossa formação emocional e comportamental e o que fazer para nos livrarmos do que nos impede de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. Não há, gente, como negar que nós carregamos parte da nossa família de origem em nós. Nós recebemos influência do meio em que fomos criadas, das crenças e religiões que recebemos, da cultura que estamos inseridas, do DNA de nossos pais. E não sei se você já sabe, mas a epigenética, que estuda o impacto das experiências de nossos antepassados em nossas emoções, já comprovou que nós recebemos um alto grau de interferência na forma como sentimos e pensamos. Exemplo, se os seus pais ou avós viveram experiências traumáticas, é possível que você, mesmo sem ter vivido as mesmas experiências, se comporte influenciada pelos traumas deles. Isso responde a muitas questões que temos com nossos filhos. Muitas vezes não entendemos por que eles se comportam de determinada maneira se não sofreram nada do que nós sofremos. A verdade é que qualquer ser humano terá que passar por um processo de desconstrução mental em algum momento na sua vida. Como nós somos resultado de tudo isso que nós vivemos, a nossa construção ela pode estar mal fundamentada. Algumas pessoas não tiveram bases sólidas, repletas de amor, carinho, afeto e presença. E essa fundação ela pode ser fraca e a casa poderá ruir em algum momento da sua vida. Por isso, em alguns casos, é necessário desconstruir tudo o que foi construído, voltar à base, cavar bem fundo e refazer as estruturas, exatamente como a construção ou a reconstrução de uma casa física. No meu livro Desconstruindo Meu Eu descrevo em detalhes esse processo, utilizando exatamente a analogia da construção e da reconstrução de uma casa etapa por etapa. Como todas sabemos, reconstruir, consertar e refazer dá muito mais trabalho do que começar do zero, não é mesmo? Por isso, um dos elementos mais importantes nesse processo é a paciência. Paciência com você mesma, paciência com as pessoas à sua volta, paciência com a bagunça e a sujeira que esse processo gera, paciência com o tempo que leva e com o custo nesse processo, exatamente como no processo de reconstrução de uma casa. Se você já passou por uma experiência parecida, como reformar uma casa, você sabe que normalmente o tempo e o valor fornecido pelo profissional que irá executar essa obra dobra no meio do caminho. Mas no final, com a sua casa linda e acabada, você vê que fez tudo valer a pena. Nesse processo pessoal, será necessário rever valores, crenças e achismos. Posso me lembrar aqui do processo de desconstrução do meu eu, que durou em média 3 anos. Foram os anos mais dolorosos em todo o processo de cura que tenho vivenciado há praticamente 8 anos. Mas esses 3 anos, sem dúvida, fundamentaram tudo o que eu sou hoje. Lembro de um tempo em que eu e meu esposo discutíamos direto por posições religiosas minhas. E ele me confrontava apontando-me o quanto eu era julgadora e mente fechada. Enquanto eu me apoiava no meu orgulho religioso, achando que eu estava certa, nenhuma área era rompida em minha vida. Foi então que em um culto na minha igreja, aos prantos, eu fiz essa oração. Senhor, me perdoa por ser religiosa e julgadora. Me perdoa por não aceitar outras opções de entendimento que não seja o que eu recebi e que eu acredito ser o único certo. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desconstrua tudo o que foi construído erradamente em nome da religião em minha vida. Uau! Eu nem consigo descrever a vocês aqui neste vídeo todas as próximas experiências que Deus me permitiu viver. Gente, meu orgulho foi quebrado, ele foi ao chão, virou pó. Eu passei a enxergar todas as ações religiosas e julgadoras que eu tinha na época. Eu vi o quão intolerante eu era com as pessoas e o quanto meu amor por elas ainda estava tão distante do amor de Cristo
que é o nosso modelo. Em meio às dores, em um outro momento de intimidade com Deus, eu lembro que eu orei pedindo para que o meu coração se enchesse de mais empatia, de mais compaixão e de verdadeiro amor pelas pessoas. Posso me lembrar o impacto que isso teve nos meus atendimentos. Na época eu trabalhava com aconselhamento na área emocional e espiritual, e a partir desse tempo eu passei a me compadecer muito mais das pessoas, a amá-las muito mais e a me entregar muito mais. Nenhuma história que eu ouvia me impressionava mais, por mais cabeluda que parecesse ser. Tudo o que eu via era uma alma em busca de ajuda e de cura, e o meu papel era ser as mãos de Cristo, o abraço de Cristo e não julgar. A verdade é que, na minha opinião, a maior desconstrução que todo crente precisa passar e enfrentar é a desconstrução da religião. A religião condena, julga, destrói ministérios e mata sonhos e pessoas, assim como foi com Jesus. A religião matou Jesus. As pessoas julgam os outros com base em suas experiências. Se algo deu certo e funcionou para de uma determinada forma, ela julga que qualquer outra forma diferente da dela seja errada, sem conhecer a pessoa, a sua estrada, jornada ou até mesmo os direcionamentos que Deus pode ter dado a ela, que foi tão diferente do que a outra pessoa que recebeu. Ela julga o dela como certo e o dos outros fora do seu modelo padrão como errado. Às vezes, essa pessoa que faz diferente, que hoje é tão criticada, pode ter lutado tanto no passado para querer fazer como todo mundo, mas o que Deus tinha para ela era diferente. O caminho seria outro e só restava a ela obedecer a Deus. Eu mesma passei e passo por situações parecidas no meu ministério. Eu sempre quis e desenhei que as coisas ocorressem de uma determinada forma. Eu queria ser amiga de todas as pastoras, preletoras, escritoras e colegas de jornada ministerial, mas nada disso aconteceu. Eu queria ter recebido uma grande oportunidade de alguém que fizesse tudo acontecer e bum! De repente as promessas de Deus fossem cumpridas. Eu pensava que se alguém relevante fizesse uma postagem do meu livro nas redes sociais, por exemplo, ele seria um sucesso. Mas isso também não aconteceu. Embora algumas pessoas tenham me dado grandes oportunidades, das quais eu jamais esquecerei, não houve uma explosão ministerial após essa oportunidade como eu imaginava que poderia ocorrer. Eu e meu esposo já tivemos uma igreja que não deu certo. E eu carreguei essa frustração por alguns anos. Eu tinha até vergonha de falar pelas críticas que eu poderia receber. Mas quem vai entender os planos de Deus e o caminho que Ele desenha para nos preparar, nos moldar e nos aperfeiçoar? O meu esposo desistiu por não dar conta de lidar com religiosos julgadores. Eu já atendia mulheres na área de aconselhamento emocional e espiritual nessa época, e após a perda da igreja, eu recebi um pedido muito claro da parte de Deus para continuar esse trabalho em minha casa. Eu não queria fazer, mas eu tive que ceder um quarto da minha casa, dentro da minha casa literalmente, para atender mulheres. Sabe o que aconteceu? Mais de 200 mulheres passaram por aqui no período de 5 anos. Quanto à cura, restauração de vidas, de casamentos e de famílias, eu presenciei pelo poder de Deus, simplesmente porque eu me ofertei a Ele. Quem vai entender os caminhos do Senhor? Sabe, se você realmente entregar o controle da sua vida e futuro nas mãos de Deus, eu quero te deixar uma dica muito importante. Ele vai fazer coisas e Ele vai te conduzir a situações que não farão sentido nenhum e que até te parecerão erradas ou contrárias em algum momento por causa da sua formação religiosa. Carregamos não somente o peso da religião, mas inúmeras crenças que nos limitam muito também. Achamos que é assim e pronto, e todo o resto é errado. Mesmo que esse pensamento não esteja ligado a algo religioso, ainda assim te limita, porque é uma crença que está fora do que Deus quer revelar a você. Deus não é metódico, Ele não é estático e muito menos Ele se prende a caixinhas do pode ou não pode, ou isso é certo e isso não é certo. Outra coisa que eu tentei também fazer do meu jeito foi por alguns anos tentar ser aceita por algumas editoras. Nenhuma porta foi aberta também para mim. Porém, hoje eu tenho 4 livros impressos e mais outros a caminho. E parte do nosso sustento familiar vem dos nossos livros. Meu esposo trabalha com muito afinco e dedicação para que as pessoas tenham conhecimento do meu trabalho através da internet. Aliás,
Foi esse o caminho que Deus preparou para mim, contrariando todas as minhas vontades, como você pôde ouvir. Hoje, através da internet, milhares de mulheres têm acesso gratuito aos meus textos, vídeos. Também mulheres têm adquirido os meus livros e crescido em conhecimento através de um curso online de mentoria para mulheres que eu administro. Muitos são os testemunhos de vida que queriam tirar as suas vidas e que, através da minha história, elas foram encorajadas a conhecer mais a Deus, a conhecer mais o amor de Deus e essa paternidade. E sabe o que eu descobri? Que na verdade eu queria que tudo acontecesse do jeito que eu imaginava, na verdade, para que eu não fosse julgada por aquelas pessoas que colocam como algo errado. Eu sabia que saindo do modelo padrão estabelecido por algumas pessoas, eu seria mal interpretada e julgada. Nos últimos anos, é só o que tem acontecido. E foi exatamente aí que Deus me pegou e tem me desconstruído novamente. E eu te pergunto, o quanto vale a opinião de alguém que não conhece a sua jornada e o caminho que Deus te apontou? É a mesma pergunta que eu tenho feito a mim nos últimos tempos. Se você quer saber se realmente valeu a pena obedecer a Deus e se valeu a pena contrariar os modelos padrões que as outras pessoas estabelecem, olhe para os seus frutos. Há frutos, há resultados? Então você está no caminho certo. Eu só passei a colher os frutos quando eu permaneci obedecendo a Deus, independente de como iriam me julgar. Não que eu já saiba lidar tão bem com isso, estou em processo, mas deixar de seguir o caminho que Deus me apresenta, com medo do outro, essa fase eu já passei. E se você se encontra nesse momento hoje, eu espero te encorajar com a minha história. E se eu ainda posso deixar um último conselho a você ore como eu orei um dia, pedindo para Deus desconstruir todas as crenças e tudo o que foi construído erroneamente em relação à religião na sua mente. E lembre-se de que Deus apresenta diferentes caminhos para diferentes pessoas. Por isso, não julgue o caminho do outro se você não usa os sapatos dele. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisada quando tiver vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Assim você também estará me ajudando a espalhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.